Olá pessoal, aqui é o Nemesiá e hoje eu vou falar um pouquinho sobre excesso de autoeficácia como obstáculo para o paciente melhorar de uma dor musculoesquelética. Isso se aplica, acho que a qualquer dor musculoesquelética, seja aguda, seja pós-operatório, seja crônica, e que muitas vezes é algo que a gente não encontra nos guidelines. A gente não encontra, a gente vê muito as diretrizes falando em fazer, se manter ativo, não ter medo de voltar às atividades, mas em alguns casos de dor, a gente às vezes está estimulando o paciente numa direção dele voltar a se movimentar, a recuperar a função, e às vezes esse não é o ponto, não é o que vai fazer a diferença, né? Acontece em algumas situações um paciente que tem um excesso de autoeficácia, né? O que seria autoeficácia? É a confiança que o paciente tem nele mesmo em relação a realizar as atividades, a poder ter aquele ímpeto de voltar a se movimentar, né? O paciente que teve uma crise de dor lombar, já na primeira semana, ele já voltou a fazer as atividades aos poucos, né? E que a gente muitas vezes acha isso ótimo, né? Mas em alguns casos, existem pacientes que não melhoram com essa estratégia e que eles estão... Vou dar um exemplo aqui. Você tem um paciente, um pós-operatório, e que ele teria que respeitar o tempo certo para ir voltando, né, às atividades, mas esse paciente você atendeu ele, pediu a ele para ele fazer exercício uma vez ao dia, mas ele é tão autoeficaz que ele resolveu fazer o exercício 3 vezes ao dia sem falar com você. E aí no segundo atendimento ele está bem pior, está sentindo muito mais dor. E aí você se pergunta, poxa, mas ele fez os exercícios, por que será que ele está com tanta dor? Né? E será que não foi justamente porque ele fez o que você pediu e fez a mais? Né? O quanto a gente não vê isso nos pessoas que são atletas ou têm aquela alma de atleta, né? O cara pratica beach tênis, pratica tênis, tudo no mesmo dia, e aí está com uma dor no ombro e te procura, e depois de uma conversa ele chega à conclusão que, poxa, eu tenho que diminuir, né? Ele diminuiu durante a semana seguinte, ele foi uma vez a menos, deu um descanso de 48 horas entre as atividades e a repetição das atividades, e ele já teve uma melhora absurda, né? Então, esses são os pacientes com excesso de autoeficácia, que é algo que é fundamental a gente elevar quando ela está baixa, né? Existem aqueles casos de pacientes que sofreram muito com o efeito nocebo, né? Acreditaram que eles estão muito piores do que eles na verdade estão, quando alguém falou uma besteira para eles, e esses tendem a ter muitas vezes uma estratégia de enfrentamento passiva, uma baixa autoeficácia que vai impactar na incapacidade, que vai aumentar a incapacidade. Mas tem o outro lado também, que são aqueles que estão fazendo demais e estão ansiosos para fazer e fazer cada vez mais. Às vezes esses são os casos que a gente deve convencer vai assistir um pouquinho uma série no Netflix e fica um dia sem fazer nada. E para eles é uma tortura, né? E eu já tive diversos casos em que eu tive que pedir para o paciente realmente fazer repouso, um repouso relativo, não fazer exercício físico por alguns dias, e a melhora foi absurda, foi o melhor tratamento para aquele caso específico. Então vale a pena a gente sempre enxergar o outro lado da moeda também, né, da autoeficácia, que a gente está sempre estimulando a aumentar a autoeficácia, mas às vezes o excesso também pode fazer com que o tratamento não ande. Ok? Tá, até o próximo vídeo.